כמו לדוד השם, הוא אילו אכסר. Olá, tudo bem com vocês? Mais uma gravação aqui do Salmo 23 com o título que eu coloquei sobre a jornada para o regresso da casa do Pai. Então, como eu tinha colocado nos primeiros vídeos, na introdução, nós estamos associando Salmos 23 com, por exemplo, João 10, tirando os Salmos 23 da antiga aliança e colocando ele na nova aliança, principalmente lá em João 10, onde Jesus diz: eu sou o bom pastor, certo? Então, como eu disse, se você não assistiu ainda a introdução dos dois vídeos gravados, assistam lá, será de grande utilidade para você acompanhar esse estudo, tá bom? Então, o que aconteceu com aquele filho pródigo? Então ele saiu, pediu para o pai dar a ele a herança que era devida somente quando o pai morresse, mas ele pediu, o pai acabou dando, ele foi, gastou tudo e viveu, sabe, de uma maneira dissoluta, pecando, e gastou todos os seus bens e caiu em si, e a vida estava uma desgraça. Ele pensou bem no que ele vivia na casa do pai e regressou para a casa do pai. Mas essa introdução eu quis mostrar também, por exemplo, como esse garoto vivia quando ele era adolescente, quando ele era um garoto, uma criança, na casa do pai. O amor que o pai tinha para com ele, o que ele tinha, o amor que ele recebia do pai. No entanto, ele desprezou todo aquele amor e quis viver a sua vida por conta própria. Não é mais ou menos isso que acontece com a maioria das pessoas, né? Então ali, simbolizando então essa a parte infantil, a parte adolescente desse garoto da parábola que Jesus conta, ali do Éden, do Jardim do Éden, quando Deus planta aquele jardim no Éden e coloca o homem, ele experimenta da presença de Deus, ele experimenta de uma vida abundante, uma vida na presença de Deus, sem os problemas todos ali, e acaba escolhendo viver uma autonomia, uma lei própria, uma liberdade, e aí então ele é expulso. E nessa jornada da volta para a casa do Pai, que eu repito, que começa no Salmos 23, no versículo 1, onde Davi ali, nós podemos colocar Davi como a minha pessoa, a sua pessoa, e esse Senhor, e aqui nós colocamos a pessoa de Jesus. Então essa jornada começa quando nós encontramos com Jesus, quando Jesus nos escolhe, quando Jesus nos chama para poder regressarmos e seguirmos a jornada até a casa do Pai. Então, primeiro versículo, tá? Para a gente já começar nesse estudo aqui, para não ficar também muito longo, não é? Diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Alguns termos aqui que dão algumas mensagens maravilhosas, mas eu queria me deter apenas nesse versículo hoje em algumas palavras. Por exemplo, o verbo ser. O verbo ser, se você não sabe, os judeus não conjugam o verbo ser no presente do indicativo. Eles não têm o verbo ser no presente do indicativo, dizendo assim, eu sou. Que para eles, não sei, hoje em dia, na modernidade, com os judeus modernos, não sei se existe isso, se já caiu, mas nos judeus mais antigos, ortodoxos, eles nunca diziam assim, eu sou. Que para eles o único que é Deus, é o Senhor que é. E nós, cada um de nós, não somente nós, mas toda a criação, não é, ela está sendo. Por exemplo, o que você hoje, amanhã você já não é mais o que você é hoje, amanhã você vai ser diferente do que você é hoje. E nesse verbo ser aqui é muito interessante porque quando Davi mostra aqui no versículo 1 que diz o Senhor é, então esse verbo ser nós podemos ver, podemos percebê-lo ele voltando para trás no sujeito que é,
e também no aquele que ele está dizendo, né, que é também para alguém, no caso Davi aqui, dizendo que ele é meu pastor. Então, mas esse sujeito, essa pessoa que podemos colocar aqui que esse Senhor é o Senhor Jesus. E Jesus, ele é. E para vocês entenderem, quando Moisés foi resgatar o povo lá do Egito, Moisés perguntou para Deus, Deus, mas qual é o teu nome? O que eu digo para o povo? Quem é o Senhor? Para que eles creiam que realmente foi o Senhor que me enviou para resgatá-los do Egito. Simplesmente Deus diz para Moisés, diga para o meu povo que eu sou. Então, quando Moisés disse o eu sou me enviou, ele já sabia que não era nenhuma criatura, não era um ser humano, mas era o próprio Deus que estava indo até o Egito para resgatá-los da escravidão. Então, para o judeu, ele não diz assim, eu sou professor, ele diz assim, eu estou professor. E o verbo ser está no próprio pronome. Está embutido no próprio pronome. Então, eu sou professor, eu estou professor, eu estou médico, porque eu não sou nada, para Deus ninguém é nada. Então, primeira coisa, esse verbo. Então, por isso que Jesus sempre dizia, eu sou a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Sempre eu sou a fonte de água da vida. Eu sou o pão da vida. Então que nós devemos alimentarmos dele. Então sempre Jesus dizia, eu sou. Até para aquela mulher samaritana, quando ele começa a conversar com aquela mulher samaritana e aquela mulher fica empolgada com os ensinamentos, com o diálogo que ele está tendo com ela, ela pergunta, mas quem é este que vai me dar água, que nunca mais eu vou voltar para tomar água desse poço? Quem é este? Ele diz, eu sou, que falo contigo. Já pensou essa comunicação com a mulher samaritana? Então, primeira coisa, esse verbo ser. Somente Deus é. Ele é eterno. Ele não muda. Ele é sempre o que é. Nada é comparável a ele. Até a natureza, a árvore, tudo, a terra, o planeta, nada é. Tudo está sendo. E outra coisa também, outra palavra aqui que nos traz uma meditação que mexe com o nosso coração, mexe com a nossa alma, é a pessoa que Davi chama de Senhor. Davi chama de Senhor. Essa palavra Senhor também é muito forte. Hoje em dia não é tanto, hoje em dia ela já perdeu a força. Hoje em dia nem os pais, os filhos chamam de Senhor, mas naquele tempo um Senhor era algo, esse título de Senhor era muito forte. Principalmente para um proprietário, né, alguém que tinha um senhor, uma pessoa que tinha uma propriedade. Ele era senhor porque ele possuía escravos. Então, quando ele queria comprar escravos, ele ia até o centro da cidade, no mercado de escravos, para adquirir trabalhadores para a sua propriedade, para a sua lavoura, e para a criação do seu gado, coisa assim. Então, ele ia até a praça do comércio dos escravos. E ali ele via os escravos e os comprava. E os levava também para a sua fazenda, o seu estabelecimento. E se tornava um escravo que ia trabalhar para aquele senhor. Mas nós podemos ver aqui Davi chamando esta pessoa de Senhor. Oh, que coisa linda! É um Senhor que deixa a sua propriedade e vai até o local de escravos para comprá-los,
mas na pessoa de Jesus é diferente do Senhor que comprava escravos para escravizá-los. Aqui Jesus sai do seu reino, sai dos céus, no lugar de glória, onde ele é glorificado, ele se despe, nem sei agora o verbo correto, ele se esvazia da sua glória e vem até aqui para comprar escravos. Todos nós nos tornamos escravos com o pecado de Adão. Através de Adão, todos nós nos tornamos escravos do pecado, porque Romanos 3,23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então o pecado entrou no homem e o escraviza. Né? E nós somos pecadores por natureza, nós somos escravos do pecado por natureza, em pecado nós nascemos. Todos nós somos escravos do pecado se Jesus não nos libertar, se esse Senhor não vier e nos comprar para Ele. Então Jesus vem, tem essa ideia. Jesus chega naquela praça cheia de escravos e um Senhor acorrentando aqueles escravos, aquelas pessoas, aqueles homens, mulheres, crianças, sabe, sob jugo de chicotes, e aquelas pessoas oprimidas, sem vidas próprias. Aí chega esse Senhor maravilhoso, dizendo: eu quero comprar, mas não para eles continuarem como escravos. Eu quero comprá-los para que eles sejam livres. Eu quero libertá-los. Coisa linda isso que o Senhor Jesus faz. Ele nos compra para nos libertar. Então, se Jesus te comprou, você é livre. Mas por que você ainda continua escravo? Por que você ainda continua tendencioso ao pecado? Jesus quer te comprar. Aliás, Jesus já comprou. Com o próprio sangue. Ele nos comprou. Então, esse Senhor que nos compra e nos leva e nos conduz aos caminhos, e aqui no Salmos 23, que ele diz que esse Senhor que nos compra, ele vai nos conduzir. Ele vai nos conduzir agora para lugares, numa caminhada até a casa do Pai. Então, visualizando isto, então Jesus, ele é esse que nos compra, ele é o bom pastor, ele que vai nos conduzir. É o mesmo que deixou o céu, lugar de glória, para nos adquirir. Agora nós somos propriedade exclusiva de Deus. Ele nos comprou, agora nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Interessante que pela graça nós somos salvos. E muitos dizem assim que porque nós somos resgatados, a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade vos libertará. Não é? Está cansado de ouvir esse texto, esse salmo, esse versículo, né, que Jesus fala de João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas será que nós somos libertos mesmo? Uma pergunta. Será que nós somos libertos? Interessante que na realidade nós não somos libertos, de uma certa forma. O socialismo, um dos pilares principais do socialismo, sabe, é a liberdade. Sabe que as pessoas, o comunismo socialista, um dos pilares deles é libertar as pessoas dos czares que havia no passado, as pessoas serem livres dos seus senhores. Mas o problema do socialismo comunista, que também eles pregam que quando a pessoa é livre de Jesus, ele acaba sendo também escravo
de Jesus, escravo de Deus, escravo da Bíblia, de pastores e coisa assim. Então eles proíbem. Por isso que eles proíbem. Porque para ir na cabeça deles, a pessoa crente, a pessoa salva, a pessoa eleita por Deus, ela é escrava. Ela é escrava que não pode fazer mais nada. Ela não tem a liberdade. E até hoje a gente pode ver isso, esse ensinamento. Por exemplo, as pessoas hoje, a esquerda, por exemplo, diz que nós temos que ser livres do próprio gênero. Nós devemos escolher, porque esse negócio de ser homem, mulher, nos aprisiona. Mas é uma mentira. Deus do Éden é essa mentira, não é? A serpente falando, vocês têm que ser livres, têm que ser autônomos, têm que ter uma liberdade completa, liberte-se de Deus, liberte-se desse jugo de obediência, de não poder isso, não poder aquilo, não pode comer dessa árvore, mas não, liberte-se disso. É uma mentira de Satanás.